Queridos irmãos e irmãs, peçamos ao Senhor a graça de um conhecimento interno dele e assim o nosso coração possa acolhê-lo para mais amá-lo e segui-lo. O evangelho que iremos rezar hoje, meditar, é Marcos capítulo 8, de 27 a 33. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deveria ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreender. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Chegou o nosso tempo de nos perguntarmos internamente qual é a fonte que nos alimenta. O seguimento a Jesus pede aderir ao seu modo de proceder e de viver. Deus sabe tudo, Deus conhece o nosso coração, mas é preciso também que nos abramos para descobrir quem é Jesus, para que o nosso coração se converta. A amizade a Jesus nos leva à conversão. Jesus teve certa dificuldade para mostrar e revelar aos próprios discípulos quem ele era. Não sabiam em princípio quem era Jesus. Demoraram para descobrir quem era Jesus. E quando descobriam, Jesus queria que fizessem a experiência, que aprendessem dele, que escutassem sua palavra, que vivessem da sua palavra. Mas Pedro, por exemplo, teve dificuldade de compreender, pois imaginava um seguimento a Jesus sem sofrimento, sem cruz. Será que nós também não somos um pouco assim? Quantas vezes nós achamos que o sofrimento de Jesus foi um teatro, que ele não deveria passar por aquilo, ou que ele não passou porque era divino, porque era filho de Deus? Quantas vezes nós pensamos que a vida cristã deve ser somente o céu e maravilhas, milagres? Quantas vezes pensamos que a vida cristã não nos pede conversão, não nos pede adesão, não nos pede cuidado? Ainda ontem o Papa Francisco dizia: o cristianismo deve ser como José, protetor, cuidador. O Evangelho nos ensina que devemos ser como Jesus, que cuida, que cura, que salva, que se dá, que se entrega, mas não sem a cruz. O sofrimento, a perseguição fazem parte da experiência cristã. Afinal de contas, quem prega o reino de Deus, que é justiça, fraternidade, bondade, perdão, misericórdia, igualdade, vai ser perseguido sim. Vai pagar o preço como Jesus pagou. Lembremos dos mártires, lembremos dos profetas, lembremos de mulheres e homens assassinados. Lembremos de mulheres e homens que entregaram suas vidas por amor e passaram pela paixão. Passaram pelo sofrimento até a redenção, a salvação. Irmãos e irmãs, peçamos esta graça interna de um conhecimento tão profundo de Jesus que não queiramos viver uma vida distante da que ele viveu.
Aproximemo-nos de Jesus, observemos o seu modo de proceder e sejamos como ele. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, unamo-nos em oração pelas vítimas vivas e mortas desses acidentes terríveis da chuva em Petrópolis, em Minas e em outros lugares. Peçamos ao Senhor a força necessária para irmos olhando, acolhendo e ressignificando em Cristo todas as dores que nos afetam. Nós não estamos sozinhos. O Senhor, que sofreu a paixão, caminha conosco. Sente a luz do dia, luz que radia, uma saudade que da noite veio vadia, e a nostalgia vai arredia, compondo versos em teu pobre coração. Sente a luz do dia, luz que radia, uma saudade que da noite vem vadia, e a nostalgia vai arredia, compondo versos em teu pobre coração. Eu te convido, vem e canta a claridade com a verdade da fé primeira que da infância te ilumina, e quando a tarde voltares guia, encontrará em paz teu pobre coração.